Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos na semana da oitava da Páscoa e, sobretudo, estamos vivendo, meditando os evangelhos que durante esta semana e também no tempo todo da Páscoa, nós veremos algumas aparições de Jesus. Hoje, que foi também o Evangelho, também no Evangelho de ontem, no domingo, Jesus se apresentando a Maria Madalena, ressuscitado na figura de um jardineiro. Hoje ele se apresenta a 2 de seus discípulos no caminho do povoado de Emaús como um peregrino, um transeunte, alguém que está de passagem pelo local, como tantos que conhecemos. Assim, Jesus, ele vai aparecendo nas suas aparições
de diversos modos e de modo mais simples, como toda a sua vida, como jardineiro, como peregrino e de muitas outras maneiras ele vai ao longo da Páscoa se apresentando aos discípulos. Os dois discípulos de Jesus sentem ainda mais este desconforto quando um estranho entra na conversa deles, pois já estão tristes e abatidos, sem esperança, sem expectativa por tudo o que aconteceu. Eles agora se surpreendem. Como era possível alguém não saber o que havia acontecido com Jesus? Só podia mesmo ser alguém de fora, de um lugar bem distante, para estar tão desinformado, assim ou daquele jeito. E eles tratam logo de explicar o que aconteceu. Porém, o fato de Jesus entrar na vida deles, na conversa deles, no assunto que eles estavam falando, e eles estarem tristes e abatidos pela dor, porque não conseguiram, êxito naquela que era a sua pseudo-esperança de Jesus ser o libertador, eles estavam abatidos pela dor, não conseguiam perceber quem está ali ao lado deles, caminhando com eles, escutando os seus desabafos. Isso tudo nos mostra que quando estamos com nosso coração tomado pela dor, pelo sofrimento, pelo medo, pela descrença ou qualquer outro sentimento que não seja o sentimento da fé e da confiança, temos dificuldade de perceber os sinais da ressurreição, os sinais do Senhor conosco, Deus conosco, Emmanuel, e até mesmo o próprio Cristo, que se revela em nossos irmãos que sofrem. Não conseguimos enxergar no outro a imagem e a semelhança de Deus, e muito menos Deus, que nos fala através dessas pessoas e de situações e acontecimentos da vida cotidiana. Assim estavam os discípulos, cegos pela dor. Nem mesmo toda a explicação da Escritura foi capaz de abrir os seus olhos e seus corações. Eles de fato só vão reconhecer Jesus quando, estando já em casa à mesa, Jesus parte o pão. Foi aí que os olhos deles se abriram. Foi aí que eles se deram conta que Jesus estava com ele. Entre outras coisas, isso nos diz que sempre o gesto de partir o pão revela a presença do ressuscitado. Porque aquele momento transportou os discípulos para a última ceia. Eles reviveram aquela última ceia. O que revela de fato são gestos concretos de partilha, de compromisso com a vida, de solidariedade. Os discípulos foram solidários com o desconhecido, acolhendo em sua casa e partilhando do seu alimento. Esse gesto de solidariedade e de acolhida foi fundamental para o reconhecimento de Jesus. Se eles o tivessem ignorado e seguido adiante, não teriam tido a oportunidade de acolher em sua casa e em suas vidas o próprio Cristo. Quando acolhemos de fato um irmão que sofre, um imigrante, um peregrino, os que não têm morada, os que passam fome, os que estão nus, os que estão presos, acolhemos o próprio Cristo. Foi Ele mesmo que nos disse em outra passagem: todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que eu fizeste. Assim, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus quer nos motivar hoje, que precisamos nos dar conta de que Ele está conosco. E precisamos igualmente dizer
a expressão que os apóstolos e discípulos disseram: fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Fica conosco, Senhor, na nossa vida. Fica conosco, Senhor, em nosso sofrimento. Fica conosco, Senhor, em nossa dor. Fica conosco, Senhor, em nossa preocupação. Em nossas preocupações, fica conosco, Senhor. Fica conosco em nossa história. Faz da nossa história a história da salvação. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.